Abra a tua Bíblia em João capítulo 5. Você sabe, irmãos, que nós somos uma igreja em célula, não sei se você sabe disso. O que quer dizer uma igreja em célula? Eu vou tirar minha máscara. Você não tire a sua máscara nunca enquanto você estiver aqui, tá bom? Evite de colocar a mão no rosto, mesmo quando for para ajustar a máscara. Higienize, sempre tem um álcool gel na mão. Estamos tão perto do fim da pandemia. Não se permita, descuidar agora, tá bom? Então, nós somos uma igreja em célula. E nós... O que é uma igreja em célula, pastor? Para quem ainda não está familiarizado com os chavões da igreja em célula, então, a igreja em célula é que tudo gira em torno da célula. O propósito da igreja em célula é aplicar a palavra para que ela seja manifesta também no dia a dia dos cristãos. Não seja algo assim só do templo, só aqui no culto. O cursão é dado, o culto é ministrado, mas ele tem um propósito de, ao você sair daqui, você dar continuidade no seu ministério, não ser crente só aqui, mas continuar sendo crente lá onde você estiver. Ontem eu estive respondendo uma pergunta para alguém acerca de política, e alguém perguntou assim: pastor, se a política é tão corrupta, se o mundo só vai piorar, por quê? Aonde que a igreja entra nisso? Por que a igreja tem que se envolver na política? Eu estava explicando, para revelar Cristo em todas as suas esferas. Não quer dizer que o mundo vai piorar, e porque o mundo vai piorar, nós não precisamos falar de Jesus. Pelo contrário, nós sabemos que as coisas vão piorar, sim. Nós entendemos pela palavra que há uma tendência de as coisas não ficarem boas. Não vai ficar boa. Não vamos consertar a política. Tira isso da sua cabeça. Não se conserta a política, não vai se consertar. Mas só que tem um detalhe: quando nós estamos lá, seja na prefeitura, no estado, no governo, ou quando nós estamos numa empresa, numa posição, numa empresa, nós estamos lá com um propósito: revelar Cristo para aqueles que estão lá, à nossa volta. Então, eu estava até explicando, por exemplo, que há certos tipos de pessoas que não ouvem a palavra porque não tem alguém na altura que ela se considera para falar de Jesus para ele. Você fala: pastor, mas isso é orgulho da pessoa? É mesmo. Mas ela não entendeu ainda. Então, precisa de alguém subir lá e falar para ela: você está enganada, você precisa descer. Jesus não é isso, a religião não é isso. Então, se Deus te colocou aonde você está hoje, tem um propósito para que Cristo seja revelado aonde você está. Se perdermos esse propósito, então, meus irmãos, o Evangelho, a nossa fé, ela é vã. Se nós andamos nesse mundo, estamos nas nossas atividades do dia a dia, vamos para a empresa, vamos para a escola, vamos para a faculdade, e não temos o propósito de revelar Cristo para as pessoas, na verdade, o nosso cristianismo é pobre, medíocre, e nós não estamos cumprindo o propósito de Deus na nossa vida e nem na vida das pessoas. Então, as pessoas querem ser abençoadas. Senhor, eu quero estar lá, Senhor. Eu quero ocupar cargos grandes na empresa, mas o propósito dela é unicamente ela. Ela é voltada somente para si, mas não é isso que o Filho de Deus, o servo de Deus, deve pensar. O servo de Deus deve falar: Senhor, eu quero estar lá, porque eu quero revelar Cristo para aquelas pessoas que aparentemente são inatingíveis. Eu citei para essas pessoas que eu conversei sobre isso, falei de algumas pessoas que eu conheço, elas se acham acima do trono de Deus, Elas se acham muito, então elas desprezam o Evangelho, desprezam a Bíblia, acham que a Bíblia não... Mas elas fazem isso porque elas tiveram alguém na vida delas que elas considerassem tanto e falassem assim: Jesus te ama, e aquela palavra fosse um peso para elas, pesasse no coração delas e elas caíssem em si. Então, presta atenção, o apóstolo Paulo, ele sabia lidar com todas as situações. Ele falou para o pobre, para o escravo, para o rico, para todos. Ele tinha nível para isso. Então, às vezes os irmãos falam assim: não, o evangelho é dos pobrezinhos. Não, o evangelho é para todos.
para quem é indouto ou para quem é muito estudado, o Evangelho é para atingir todas as camadas sociais. Então, onde você estiver, você é a igreja de Jesus. Você está ali para revelar Cristo. Quando você entender isso, aí eu vou te falar a verdade. Nós vamos construir uma grande igreja. Eu não estou falando da igreja local, eu estou falando da igreja de Jesus. Nós vamos ter uma grande igreja no Brasil. Amém, meus irmãos? Esse é o propósito de Deus para nós. E a igreja em célula ajuda muito nisso, porque os líderes, se eles entenderem isso, se eles compreenderem que eles estão ali na célula para revelar Cristo, para que eles estão começando a carreira da fé, levando-os também a querer exercer uma liderança, não para ter um cargo. Nós não trabalhamos com cargo aqui, trabalhamos com encargo, é diferente. Nós não temos, nós não estamos aqui com títulos, nós estamos aqui para revelar Cristo para aqueles que estão começando. E quando a pessoa amadurece, ele também ensina outros. Olha o que aconteceu. O Henrique, quando chegou na igreja, o Henrique meio desconfiadão, né? Hoje o Henrique aprendeu muita coisa. Deus o ensinou muito e hoje ele está ensinando alguns. Amanhã, quem está sendo ensinado ocupa a posição que ele está. E ele vai para outra posição. Assim que funciona a igreja. Agora, esse é o propósito de ser líder de célula, esse é o propósito de nós estarmos reunidos como igreja, para aquele que está começando a ser ensinado. Aí ele vai aprendendo, ele vai ensinando outros. E a igreja vai criando corpo, e o Brasil inteiro vai sendo alcançado. E o Evangelho vai alcançando aonde estiver uma pessoa, o Evangelho vai alcançar essa pessoa. Agora, nós vamos mudar o mundo? Não sei. Eu acredito que o mundo vai ser transformado na volta de Jesus. O reino de Deus aqui na terra vai transformar o mundo. Mas enquanto o homem estiver no governo, nós não vamos transformar esse mundo. Cristo precisa estar no governo. E é Ele que vai exercer esse governo quando Ele voltar. Quantos creem? Então, tá bom. Então, presta atenção. Uma das coisas, nós falamos João 5, né? Segura João 5 aí. Uma das coisas que eu quero falar com vocês é justamente essa questão de esperar, sabe? Nós temos uma célula, por exemplo, você tem uma célula, e a célula não cresce. Não há crescimento nessa célula. E você fica chateado com aquilo. Quem que não fica? E talvez falta um pouquinho de habilidade, falta um pouquinho de preparo. Por isso que nós estamos exercendo muitas coisas, muitos ministérios aqui na igreja para te dar esse preparo. E aí a célula não cresce, você fica desesperado, tal. E o que acontece? Qual é a primeira atitude da pessoa que a célula não quer? Não sirvo para isso. Não sirvo, eu acho que é melhor... A primeira atitude dele é pensar ou que Deus não o ama, que ele não é chamado para aquilo, o ministério dele é outro, e menos liderar pessoas. Então, a cabeça dele já muda, ao ponto de ele não querer exercer mais aquela liderança de célula. Eu expliquei o que é ser líder de célula, é exercer o quê? Revelar Cristo para as pessoas que estão começando ali na fé. Porque todas as pessoas que estão numa célula, de alguma forma, ela está iniciando. O líder que assumiu, ele é um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de conhecimento, pelo menos assim nós cremos, acreditamos. E aí ele passa a exercer essa liderança para ensinar os outros também como ganhar as pessoas para Cristo, como exercer adoração ao Senhor, como fazer as coisas no reino de Deus, como exercer liderança na igreja. Tudo bem, meus irmãos? Deu para entender até aí? E aí, o que acontece? As coisas não demoram para vir, sabe? As coisas demoram para acontecer e nós desistimos disso. E quando fazemos isso na célula, na igreja, é porque na nossa vida pessoal também já acontece isso. Já é um sinal de alerta que alguma coisa não está certa. Porque quando você exerce algo, quando você tem a liderança de algo nas mãos, quando Deus coloca algo nas mãos, e você não prospera naquilo, e prosperar não estou falando que tem que ser o melhor, não é isso. Você desiste por conta de as coisas não estão acontecendo, é sinal que também na tua vida pessoal, alguma coisa também está acontecendo que você não avança em nada. Já viu aquela pessoa que não consegue ficar no trabalho um ano? Ele muda de emprego o tempo todo. Você pode ter certeza, essa pessoa vem para a igreja e ela também faz a mesma coisa que ela faz na vida pessoal dela. Ela fica aqui um ano, aí depois ela muda de igreja. Não, essa igreja já estou enjoado, vou para a igreja lá do vizinho. Ela vai para uma célula, não, já enjoei dos líderes, vou para outra célula. Ele exerce liderança, ele desiste da liderança. Isso quer dizer, as pessoas não esperam, não aguardam
as coisas acontecer. Ela quer que as coisas aconteçam assim, no tempo dela, e não é no nosso tempo. Você sabe que uma das coisas que o Ocidente fez, eu vi um comentário essa semana, de que uma das coisas que o século XXI trouxe para nós é essa rapidez de informação. Com isso, gerou uma coisa atropelada em nossa cabeça. Nós nos atropelamos e, às vezes, queremos conhecer tudo de uma vez só ou queremos tudo muito rápido. E o Ocidente gerou muito mais isso do que, propriamente, a parte oriental do mundo. A parte ocidental aqui, ela gerou, assim, um desejo de que as coisas acontecessem ontem, não hoje. Hoje está muito tarde. Então, é uma coisa de louco. E você sabe que na Bíblia também está relatado muitas coisas acerca disso. Por exemplo, Saul estava diante de uma situação mais ou menos parecida com muitos líderes de célula. Saul estava lá e estava numa guerra pessoal. Estava tentando uma guerra, estava lutando, estava esperando acontecer uma guerra, estava diante do inimigo. O inimigo era os filisteus, estavam lá do outro lado do vale, e ele estava aqui. E ele não podia ir para a guerra antes que Deus desse o aval dele. Quando que Deus dava? Quando o sacerdócio chegava, fazia o sacrifício e Deus falava, vai, porque eu sou contigo. E aí Saul estava está relatado lá em 1 Samuel 13, e ele estava lá esperando, cadê o sacerdote? Cadê Samuel que não chega? Não chega nunca esse homem. Mas aí, de repente, é o que acontece muitas vezes na célula, na igreja. As pessoas começam a ficar alvoroçadas. Pastor, não sai nunca essa construção? A nossa célula não rompe nunca. Nunca acontece nada na nossa vida. As pessoas começam a ficar alvoroçadas, preocupadas. Então, as coisas no casamento não acontecem, parece que tem alguma coisa errada. Você já teve esse sentimento de que a coisa não está no eixo? Saul teve essa mesma sensação de que havia alguma coisa errada. As coisas não estavam indo bem, sabe? A igreja não estava indo bem, estavam esperando Deus operar um milagre, mas parece que esse milagre nunca acontece. Sabe aquela pessoa que busca um milagre 1 ano, 2 anos, 3 anos, parece que nunca vem. E ela desiste, justamente porque nunca aparece o milagre. Ela está doente, continua doente, fica doente, e as coisas não vão acontecer. Tem problema no casamento, é 1 ano, 2 anos, e a impressão que dá que tem alguma coisa errada. A célula não vai, as coisas não acontecem, Senhor, o que está acontecendo? E Deus silencia. É um mistério. Samuel não chegava, quando ele viu que Saul viu que o povo ficou alvoroçado e falando, eu acho que é melhor ir para casa. Parece que eu acho que eu vou para casa. Eu acho que a gente vai perder essa guerra aí, essa luta, sabe? Eu acho que essa construção nunca vai sair. Sabe essa sensação de a gente avisar todos, olha, vai sair essa construção, e nunca sai? Eu acho que é melhor mudar de igreja. Sabe aquela célula que você fala assim, o membro da célula fala, eu acho que é melhor eu mudar de célula. O líder fica desesperado, porque ele acha que o ministério dele acabou. Ou então o pastor de rede perde algumas pessoas e ele acha que o negócio vai despencar. A mesma coisa Saul estava passando. Saul, então, naquele desespero dele, vendo o povo alvoroçado, foi lá, falou, deixa que eu mesmo faço a parte do sacerdote. Aí foi lá, pegou o animal, sacrificou e fez a oferenda ao Senhor. Quando ele terminou de fazer, Samuel virou a esquina, chegou aonde ele estava. E Samuel viu que ele tinha sacrificado. E ele não podia ter feito aquilo, porque não era da parte dele fazer. Samuel chega até Saul e fala, Saul, por que você não esperou um pouquinho mais? Se você esperasse um pouquinho mais, Deus operava o milagre. Sabe o que vai acontecer? Por conta disso, você perdeu o teu reino, e Deus já preparou outro para o teu lugar. Então, sabe, irmãos, às vezes a gente está vivendo guerras na nossa vida pessoal, na igreja, na nossa célula, e por conta disso nós desistimos, nós abandonamos. Eu gosto de falar muito acerca desse tipo de assunto, principalmente para os líderes, para os pastores, porque é muito comum. Eu lido com muitos crentes, não só da nossa igreja, de outras igrejas, conheço muitos pastores, e as pessoas desistem, justamente por causa de lutas, por causa de guerras que estão vivendo. A célula está vivendo uma guerra, a pessoa desiste, a pessoa abandona.
Eu quero falar para você, não é o desejo de Deus para você. Ele falou, é como Samuel falando para você hoje, espera um pouquinho mais. Se você tivesse esperado um pouquinho mais, Deus tinha aprovado o teu ministério. Mas as pessoas não estão dispostas a isso, porque há interesses pessoais envolvidos, há orgulho pessoais, a pessoa tem orgulho, ela não aceita, às vezes, certas posições, ela não aceita certos direcionamentos, ela não aceita, e Samuel fala para Saul, Saul, por conta disso você perdeu o teu reino, perder o reino, simboliza o quê? Deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós, e lembra-se o seguinte, viver o que Deus tem para nós, às vezes não é bens materiais, não estou falando disso, eu estou falando de ter satisfação naquilo que nós estamos fazendo para Deus. Sabe quando você está satisfeito? Você está tocando aqui, você não está tocando por uma obrigação. Você não está cantando por uma obrigação. Você não está aqui na frente fazendo louvor porque, não, é uma obrigação. Não, você faz isso por satisfação, porque é o projeto, é o plano de Deus para você. Quando estamos dentro do plano de Deus para a nossa vida, nós estamos satisfeitos. Independe se temos muito ou se temos pouco, você está satisfeito. Você vê uma outra questão, né? O povo de Israel estava lá no meio do deserto, não é sobre isso que eu vou pregar, mas estou aproveitando aqui para falar para você. O povo de Israel estava lá em Êxodo 32, no meio do deserto. Moisés fala, fica um pouquinho aqui, eu vou lá no monte, Deus vai falar comigo, e daqui a pouco eu volto. A Bíblia diz, no versículo 1 do capítulo 32, olha o que a Bíblia diz, o povo vendo que Moisés demorava, chamou Arão. O povo não tem paciência para ouvir a voz de Deus, para esperar os resultados. As coisas, irmãos, não são da noite para o dia. Eu falo sempre para o Paulinho, lá em casa, já falei para o Tiago também, as coisas são construídas, não é mágica. Há uma construção, conhecimento é construção. Você vem hoje no cursão, você vem hoje aqui na ministração, você vai acrescentando conhecimento dentro de você. Amanhã você vai saber dar respostas e você não sabe nem de onde veio, de onde você pegou, mas você sabe, você conhece, porque isso foi construído em você. Quantos estão entendendo até aqui? Então, presta atenção nisso. O povo fala, Moisés está demorando muito. Vamos fazer outro Deus aqui, vamos fazer uma representação, na verdade no original quer dizer o quê? Fazer uma representação de Deus. Na verdade não estavam fazendo outro Deus, eles estavam fazendo uma representação do Deus, Deus de Israel. Então presta atenção, nós precisamos aprender essas questões, porque senão abandonamos tudo. Na primeira luta da vida, abandonamos a igreja, estamos em crise, não vou mais para a igreja. Não, estou passando, porque perdemos o propósito de Deus em nossa vida. A nossa visão caiu no pé, e aí nós não conseguimos ter uma visão mais horizontal das coisas. Por quê? Porque justamente estamos apressados, justamente nos esquecemos das promessas de Deus, nos esquecemos daquilo que Deus tem para nós, aquilo que no início, o Senhor colocou uma célula na minha mão e eu falei, eu vou ganhar muitas almas para Jesus, vou ser pai de multidão, aquilo que queimava o teu coração, esfriou. Por quê? Porque os interesses pessoais foram colocados no lugar dos interesses de Deus. E aí você, os seus interesses pessoais diz o que para você? Você tem que crescer da noite para o dia, você tem que avançar, você tem que fazer o seu nome, e não é assim que faz, irmãos. Não é dessa maneira. O único nome que precisa ser feito é Jesus Cristo. Ele precisa estar acima de todo nome. E Ele está. Mas nós precisamos colocá-lo na nossa vida também. Não colocar outros objetivos. Temos que tomar cuidado de repente, não estar sentando ou querendo sentar no trono de Deus. Porque é o Senhor quem faz a obra através de nós. Não precisamos ter pressa. Você está com pressa por quê? A vida, irmão, tem muitos anos pela frente, vai dar para fazer muita coisa. Então, as lutas, sabe, as dificuldades da célula, a falta de entendimento das coisas, calma, não deixe se influenciar por isso.
A nossa igreja é uma igreja em célula por causa disso, porque estamos juntos uns dos outros. O líder está junto dos seus e tem que estar. O supervisor tem que estar junto com o líder de célula. O coordenador tem que estar junto com o supervisor. E todos devem estar junto com os irmãos da célula. O supervisor, o coordenador tem que estar junto lá com o líder de célula, ajudando, sabe? Estando numa comunhão o tempo todo. Deu para entender, irmãos? Amém? Vamos ler lá João 5. Tem dia que eu falo mais que a boca, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Depois disso havia uma festa, nós vamos ler alguns versículos, vamos até o versículo 15. Vamos lá. Depois disso havia uma festa entre os judeus, Jesus subia a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado hebreu Betesda. Os irmãos sabem, Betesda quer dizer casa da graça, a qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão, enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Os irmãos sabem que isso aqui eu já falei em outros. Isso aqui era uma tradição, era uma história, era uma superstição da época. Não quer dizer que literalmente acontecia, tá? E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. É o que se dizia. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Só até aqui. Feche os teus olhos, deixa eu orar mais uma vez. Pai, louvado seja o teu nome pela tua palavra, Pai. Obrigado por ela, obrigado pelos líderes presentes que estão em casa, obrigado, Senhor, pela tua mão que está sempre sobre nós. Pai Santo, eu oro, Senhor, agradecido por tudo. Fala ao nosso coração, libera, Senhor, o nosso entendimento para ouvir e entender a Tua palavra. Pai Santo, oramos assim em nome de Jesus. Amém. Algumas pessoas, elas falam assim, ela às vezes nem fala, ela pensa, eu não sou obrigado a fazer nada. Eu não ganho salário. Já ouvi muita gente falar isso. Eu não ganho salário para estar lá, salário eu ganho lá na empresa. Então, por isso que ela fala, se não está bom, eu vou. Porque ela se esquece justamente do que eu estou falando. Há um propósito de Deus na tua vida. Esse propósito é o que traz satisfação. Quando você está alinhado com o Senhor, isso gera satisfação. Você é feliz, independe de qualquer circunstância. Quando você está fora do projeto e do propósito de Deus, aí a insatisfação é muito grande. Porque você pode adquirir muitas coisas, mas essas coisas não preenchem você aqui dentro. E você se torna uma pessoa perturbada. Por isso que você é filho de Deus. Filho de Deus é tratado diferente. Deus olha para você e vê você como filho. E por você ser filho, o Pai corrige aquele que ama. Deu para entender isso? Então, tira isso da sua cabeça. Você é filho de Deus. Você não é obrigado a fazer nada, mas fazemos por amor ao Senhor. Sabe aquele lance assim, que o Pai fala para você assim, falava, né? Vocês já são de maior. Falava assim, meu filho, faz isso, isso, isso. E você, não, pai, não vou fazer isso. E quando você fazia aborrecido. É mais ou menos isso que acontecia lá com o povo de Israel. Cumpria a lei aborrecido. Mas aí, de repente, você conhece uma menina, ou um rapaz, e você se apaixona. Interessante que ela ou ele fala as mesmas coisas para você, e você faz com maior prazer. Por quê? O que mudou? O teu coração. Qual o significado de Deus trazer circuncisão no seu coração? Falar assim, eu vou circuncidar agora o teu coração. É justamente isso, mudar esse sentimento de fazer por prazer aquilo que você deveria fazer. Você não faz por dever, agora você faz por amor. Mudou alguma coisa dentro de nós. Presta atenção, então vamos lá. Este homem estava 38 anos doente. Em primeiro lugar, nós vemos que ele estava esperando por alguém. Alguém precisaria ajudá-lo ali.
As pessoas sempre estão à espera em alguém, percebeu? Sempre espera algo de alguém. Eu estou esperando o líder, estou esperando o pastor mencionar meu nome, falar nisso e mencionar nome. Hoje temos alguns aniversariantes aqui. Quem faz aniversário aqui? A Nilda fez ontem. Quem mais faz? A Aline faz hoje. Parabéns. Né? Então, sempre esperamos, percebe que as pessoas sempre estão esperando alguém, por alguém. Alguém que o reconheça, alguém que fale dele, alguém que faça um favor para ele, alguém que lhe dê alguma coisa. Esse é o problema do assistencialismo, né? O assistencialismo tem essa questão de sempre levar as pessoas a esperar algum benefício sem fazer esforço nenhum. Então, aquele homem estava ali, você vê, o homem esperava alguém que viesse, pegasse e levasse ele até aquele tanque. As pessoas estão esperando. Você não pode estar aqui esperando pelas pessoas. Você não pode estar aqui dentro esperando em alguém, esperando no pastor, esperando no teu líder. Você não está aqui para esperar em ninguém, porque se você esperar em mim, você vai se frustrar, porque eu não sou perfeito. Glória a Deus por isso. Você não seria anjo, eu estaria com asas. E olha lá, né? Entendeu? Quer dizer, você não pode estar aqui esperando as pessoas. Você sabe que uma vez eu estava praticamente desviado sendo pastor, e eu lembro que eu estive com alguém, e ela não sabia de nada, eu estava querendo abandonar a igreja. Faz tempo, tá, irmão? Faz muitos anos. Foi logo no começo, estava fazendo seminário ainda, e aí eu encontrei essa pessoa, e ela falou assim, sabe, Orivaldo, eu não sabia de nada. E eu frustrado com as pessoas, chateado. Se você está chateado com alguém, frustrado com alguém aqui dentro da igreja, frustrado comigo, vou te dar a receita agora. E eu frustrado, falei, eu nunca mais quero ser pastor na minha vida. Que isso? Ser pastor para os camaradas fazer o que estão fazendo comigo? E aí eu peguei, está todo mundo com sono, né? A minha voz hoje está gostosa, né, para dormir. Então, está bom demais. Aí, e ela não sabia nada, e ela falou para mim assim, falou, Orivaldo, você sabia que Jesus nunca se frustrou com ninguém? Nunca se decepcionou com ninguém? Porque ele nunca esperou nada de ninguém. Ele não esperava nada do homem. Ele veio para dar. Deu para entender isso? Ele veio para se entregar por nós. E eu pensei, aquilo entrou como Deus falando diretamente no meu coração. O Espírito Santo mexeu aqui dentro e hoje eu estou aqui. É sinal que eu não desisti. Mas você vê, uma palavra muda todo o seu futuro. Por isso, quando você precisar falar para alguém, outro dia eu estava atendendo um irmão aqui, ele falou, pastor, eu preciso falar com você. Aí eu vim atender ele aqui, sentei com ele, falei dos negócios dele, ele falou, pastor, as pessoas que eu converso só jogam água fria em mim. Por isso, quando você for falar com uma pessoa, fale a palavra de Deus. Fale do que Deus tem na vida dele, porque uma palavra que você falar, que você der a ele, pode mudar todo o futuro dele, entendeu? Eu estou aqui porque alguém falou esta palavra para mim, você não tinha... Então, se você está frustrado comigo, está decepcionado com alguém, lembre-se, você não pode esperar nas pessoas, mas esse homem estava esperando neles, estava esperando alguém chegar, alguém fazer um favor, falar, vem cá, por favor, me joga lá dentro. Tem pessoas que assim, ficam sentadas a vida inteira, esperando o favor de alguém. Então, presta atenção, nós somos igreja, temos célula, nós existimos para justamente revelar o poder de Deus, não ficar esperando a vida toda ali, sabe, as pessoas virem e falar alguma coisa para a gente. Nós é que precisamos levar Cristo para as pessoas, nós precisamos levar para essas pessoas que estão esperando nos homens a cura, o milagre, a palavra do Senhor, porque tem muita gente esperando nos homens. Pode ver, você vê jornais, quando vão falar de pastor, de igreja, quando vão falar da religião, eles estão esperando nas pessoas, esperando que o pastor seja o exemplo. Se o pastor der uma pisada fora, se o líder, quando fala de crente, é lá daquela igreja. Então as pessoas olham muito para você, porque elas estão esperando nas pessoas, como aquele homem esperava as pessoas fazerem esse favor para ele. Então você precisa revelar Cristo para eles, por isso você não pode falar de você, nunca fale de você,
Nunca fale quem você é. Nunca revele que você é o espiritual. Quando você está revelando o espiritual, não, eu sou o espiritual. Eu sou assim. Eu quero dizer para você assim, que o teu modelo moral não serve. Você não serve para ser modelo. Revele o modelo perfeito que é Cristo para as pessoas. Porque quando você revela Cristo, as pessoas vão querer vir para a igreja. Quando você revela Cristo, as pessoas vão querer ir lá para a tua célula. Agora, quando você fala a nossa igreja, quando você fala muito assim, você não está revelando Cristo. Você está tentando revelar algo que você é bom. E o teu conceito moral, o teu padrão moral não serve para as questões espirituais. Deu para entender isso? A nossa questão moral, ela é baixa. Você pode fazer cara de bonzinho, mas não existe gente bonzinho. Não existe ninguém. Olha para o irmão do lado aí. Não se iluda, ele não é bonzinho. Quem é bom é Cristo, que está na vida dele. Entendeu? Esse é o bom. Então você precisa mostrar, não você, mostre Cristo. Tudo bem, meus irmãos? Então, quando uma pessoa espera, quando alguém está esperando nas pessoas, ele continua enfermo. Você percebeu que ele estava ali esperando as pessoas? Estava esperando as pessoas pegarem. Enquanto ele esperava nas pessoas, ele continuava enfermo. Ele não melhorou em nada na vida. Enquanto você espera, enquanto você está querendo que as pessoas te ajudem, enquanto você não toma a iniciativa de ajoelhar e orar ao Senhor, você vai continuar doente. Se você esperar nas pessoas, você vai continuar enfermo, como aquele homem que estava lá no tanque de Betesda, continuava enfermo e ficou assim por 38 anos, meus irmãos. Olha para mim. Espere em Cristo. Ele tem a solução. Deu para entender? Espere em Cristo, não espere nos homens. Quantos podem dizer amém? Amém. Ok. Segundo lugar. Se você ver lá no versículo 7, que nós lemos agora, ele ficava sozinho, ele estava só. Por que ele estava só? Porque ele estava esperando nas pessoas, ele não tinha talvez alguém que estivesse do lado dele, que o ajudasse. Por isso que esse é o propósito da célula, né? A célula, ela justamente evita de você caminhar sozinho. Porque se você caminhar sozinho, você não vai para lugar nenhum. Nós temos dificuldades para caminhar sozinhos. Não adianta você falar que vai caminhar. Não, vou caminhar sozinho agora. Agora o meu caminho é sozinho. Não tem como. Caminhar sozinho gera muita dificuldade. Você não foi feito para caminhar sozinho. Por isso que Cristo fundou a igreja. A igreja é um corpo. A mão não pode sair sozinha. Já assistiu aquele filme? Como que é o nome? Como que é o nome? Eu acho que é isso mesmo. E tinha a mãozinha. Não queira participar da família Adas. Você faz parte da família de Deus. Nós estamos juntos, ligados. Não tem como ser mão sozinha. Foi um bom exemplo, né? Lembrei agora. A mãozinha. Jesus. Então, o propósito de célula, o que é? O propósito de célula é que se cumpra a palavra de Deus. Vamos abrir lá Mateus 18, 20. Mateus 18, 20, abre para nós aí. Olha lá. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ou estou no meio deles. Não quer dizer que se você estiver lá no quarto, sozinho, orando a Deus, Deus não está lá. Não é isso. Aqui nos fala muito, muito além do que isso, disso. Porque 2, 3 é o desejo do coração de Deus. Talvez é um número até fictício, podemos dizer, para falar que nós precisamos estar juntos. Que nós precisamos estar em concordância, porque se você olhar os versículos anteriores, você vai perceber que se 2 ou 3 concordarem, se estiverem em concordância, então o desejo de Deus é que nós estejamos juntos, mas aquele homem, ele estava sozinho. Tanto é fato que ele estava sozinho, que não tinha ninguém para colocar lá. Como que você vai andar se não tem ninguém te ajudando? Se não tem ninguém pegando a tua mão? Se o supervisor não estiver com o líder de célula ali, motivando ele, olha, é assim mesmo, nós vamos orar a Deus, Deus vai mudar essa situação.
e se o líder de célula não estiver com a célula, com aqueles casais que estão passando problema, e não falar para eles, olha, nós vamos orar e Deus vai colocar as mãos, se ele não der uma palavra de ânimo, então a pessoa não vai conseguir sair do lugar. Aquele paralítico não conseguia se mover para receber a bênção de Deus, até para vir para a igreja, presta atenção, até para vir para a igreja, você precisa pegar na mão das pessoas e trazê-las para cá para serem ministradas, porque um dos propósitos do inferno é afastar as pessoas de ser igreja, de ser ministradas, de não vir aprender a palavra de Deus, de não estar presente num cursão, de repente não participar de um jantar desses de casais. O propósito do inferno é segurar os filhos de Deus para eles não serem ministrados, para que não se cumpra a palavra de Deus, que diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus precisa se cumprir. O diabo vai fazer o quê? Lutar para que ela não se cumpra na tua vida. Então, ele estava sozinho. Precisa de alguém estar do lado, precisa de alguém pegar na mão, precisa de alguém se interessar, falar, nós vamos juntos para a célula. Precisa pegar essa pessoa e falar, nós vamos juntos para o culto, nós vamos juntos para o cursão. Precisamos perceber as pessoas na nossa célula que estão, de repente, doentes, estão paralíticas, estão sem caminhar, não estão andando mais, parou de andar. Precisamos perceber e, com o mesmo amor de Cristo, ir lá pegar na mão, abraçar e não desistir. Não quer nada com isso aí, não quer nada com a igreja, isso aqui não quer nada com Cristo, isso aí não quer nada com o evangelho, deixa para lá. Não, ele está doente. E aí nós precisamos ir lá, abraçar e falar assim, vem cá, eu vou te levar. Quantos entenderam até aqui? É assim que funciona a célula, é assim que funciona a igreja. Não podemos ser igreja espectadores. Essa igreja não funciona. A igreja, nós somos ela. Cada um de nós formamos a igreja. Não tem ninguém na igreja que não sirva para algo. Não tem ninguém no corpo que não tenha uma função. É o que o apóstolo Paulo diz. Até a unha tem um propósito. O pelo do nariz tem um propósito, irmão. Sério, pastor? E eu corto tanto ele. Mas é verdade. Todos os membros do corpo têm uma função. Presta atenção. Então não tem como você achar que pode caminhar sozinho. Precisa entender esse propósito de ser célula, de ser igreja. Tudo bem? Vamos lá, terceiro lugar. Primeiro eu falei para vocês que ele esperava por alguém. Segundo, sozinho temos dificuldade para andar. Terceiro, você vê que a perseverança move o coração de Deus mesmo. Veja bem, lá no versículo 5, diz que Jesus sabia que ele já estava assim há 38 anos. 38 anos, Jesus já sabia, já conhecia que ele já estava há muito tempo. Como ele sabia? Talvez por revelação, talvez o Espírito Santo, mas ele sabia. Ele estava 38 anos diante do tanque, talvez, todo ano ia lá, ou talvez todo dia estava lá, 1 ano, 2 anos. Quando ele era pequenininho, talvez alguém levava, e lá, quem sabe, vai mexer as águas, a gente vai colocar. 38 anos, esperando pelo milagre. E Jesus sabia. Então, não desistir é o propósito do Senhor para nós. Nós precisamos ir até o fim. Alguém diz assim, pastor, eu servi até onde eu não sirvo mais. Na verdade é o seguinte, biblicamente, para você poder cumprir o propósito, você tem que ir até o fim. Se você parar na metade do caminho, você ficou para trás. Mas o que eu fiz? Aí é com Deus, não é com a gente. Quer ver? Abra sua Bíblia lá em Mateus 24, 9. Olha o que o Senhor, o próprio Jesus disse, olha o que ele diz. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Está falando de quem? Dos próprios crentes também. E uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas. Enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar. Mas aquele que o quê? Até o fim. Esse será salvo. Lógico, aqui não é a condição, eu não vou entrar nesse pormenor da salvação. Mas o que importa aqui para nós é perseverar até o fim. Não tem como. Se você estiver num curso na faculdade, você parar no 2º ano, você está formado? Não, agora eu sou. Cadê a Rosângela? A Rosângela está aí.
Quantos anos são direito, Rosângela? 5 anos? 5 anos. Se ele parar no 4º ano, ele está formado? Não está formado. Por quê? O propósito é que você conclua, que você vá até o... Quer dizer, para você receber, você precisa ir até o fim. Amém, meus irmãos? Amém. Fique de pé, então, em nome de Jesus. Eu não dei o tema de propósito, porque o tema é o último pontinho com vocês aqui. Mas você vê, não importa o tempo, Jesus chega. 38 anos. Olha para mim agora. 38 anos esperando. A Bíblia diz que Jesus sabia que ele estava enfermo a esse tempo todo. 38 anos aguardando. Talvez, quanto tempo você está esperando algo de Deus? Quanto tempo a tua célula não multiplica? Quanto tempo que as coisas parecem que não acontecem para você? Por isso que eu estava falando de esperar no começo. Porque nós não conseguimos esperar o tempo de Deus. Não conseguimos aguardar as coisas acontecerem. Atropelamos, desistimos, jogamos para fora, não é comigo, vou desistir do curso, vou desistir da faculdade, vou desistir de ler o livro. Tem um livro de 60 folhas, aí que vocês pegaram. Impossível você não conseguir ler esse livro. Eu falei, Senhor, eles vão ler todo esse livro, porque é impossível não conseguir ler esse livro. 60 folhas, mas tem pessoas que chegam no meio do livro, para. Você entendeu o livro? Não entendeu. Está fazendo um curso, aí desiste do curso, porque o tempo parece estar muito longo, parece que as coisas não acontecem, parece que as coisas estão tão difíceis na célula, aí desiste, sabe? Deixa eu falar para você, aquele homem estava 38 anos, não importa o tempo, Jesus chegou para ele, Jesus chega, você entendeu? Jesus chega, e às vezes a gente acha que o Senhor está demorando, o Senhor não está demorando, Ele vai vir no momento certo, porque Ele te ama, você pode ter certeza disso, coloque isso no teu coração, as coisas vão chegar para você, porque Jesus chega para você, amém, meus irmãos? Eu quero fazer uma oração para você, feche os teus olhos, talvez você está aqui e você está cansado, eu sempre ia num café de pastores por aí, e chegava lá, o camarada não falava nada com nada. Eu lembro que eu conversava com o pastor Delcio, conversava com o Mauro também. Falei, seria tão bom, porque deve ter tantos pastores aqui, desanimados, chateados com a igreja, magoados, tristes. Precisava alguém falar para eles, olha, Jesus está com você, Jesus vai te ajudar. Alguém precisa dar uma palavra dessa. Então feche os teus olhos. Talvez você está aqui nessa noite, está triste, angustiado. Talvez já se passou tanto tempo, nada acontece, as portas não estão abertas. Eu poderia ir por vários caminhos, mas eu quero escolher esse com você. Jesus chega, não importa o tempo. Talvez teu coração está batido, talvez a célula está com dificuldade, você está pensando em desistir, está pensando em desistir das coisas, desistir do casamento, desistir sabe? Porque tanto tempo orando, tanto tempo buscando, tanto tempo lutando pelas coisas, e as coisas demoram a acontecer. Jesus chega na tua vida. Espera um pouquinho mais, não seja um Saul que não soube esperar, não seja o povo de Israel que não soube aguardar. Talvez você está triste, as coisas não estão acontecendo, as portas não estão abertas ainda. Aguarde. Jesus, Ele te ama. O milagre vai ser muito maior. Lembra que eu sempre falo da filha lá de Jairo, que morreu, Jesus não conseguiu chegar até a casa dele, e talvez ele ficou triste com Jesus, porque Jesus parou no meio do caminho para conversar com uma mulher que tinha sido curada lá do fluxo de sangue, e talvez ele ficou magoado com Jesus, porque se Jesus tivesse chegado a tempo na minha casa, a minha filha teria sido curada, mas agora ela morreu, não tem mais jeito. Mas Jesus falou para ele o quê? Crê somente. Talvez as coisas, Jesus, você sabe que é um mistério, as coisas morrem, as coisas morrem. A Fabiana falou que coisas precisam morrer, precisa morrer.
Tem coisas que morrem, parece que Deus permite morrer, para que o milagre seja muito maior, para que o nome do Senhor seja engrandecido e exaltado. Jesus não queria curar aquela menina, Jesus queria ressuscitá-la. Deu para entender isso? Então presta atenção, ouça o que eu estou te falando. Aguarde um pouquinho mais, segura um pouquinho mais, creia um pouquinho mais. Jairo, calma, apenas creia um pouquinho mais, aguarde um pouquinho mais. Jesus chega, não importa o tempo que você está esperando. Aguarde um pouquinho mais, a célula vai multiplicar, pessoas vão vir para a tua célula, teu ministério, o Senhor vai te alcançar, Ele vai chegar na tua célula também. Continue caminhando, continue lendo a Bíblia, continue orando, continue no mesmo fervor, continue vindo para o cursão, continue vindo para os cultos, continue indo para a célula, não desista. Fala: Senhor, eu confio no Senhor até o fim. Mesmo se morrer, algum sonho meu morrer nesse meio do caminho, eu sei que o Senhor vai lá para ressuscitar. Eu creio nisso. Ele tem poder sobre a morte. Então feche os teus olhos. Quero que você, de repente, está aí, olha, triste, chateado, frustrado, angustiado, esperando alguma coisa da parte do Senhor, que ainda não aconteceu. Eu quero que você levante a tua mão, quero fazer uma oração junto com você. E quero falar para você: olha, não desista, o Senhor chega na tua vida. Não desista. Se quer uma palavra de ânimo, não desista. Continue. Aquele que há de vir, virá e não tardará. Não importa o tempo, Ele chega. Pai, nossas mãos estão erguidas porque esperamos no Senhor. Não esperamos no homem, não esperamos nas pessoas, esperamos no Senhor. Somos igreja, somos filhos. Senhor amado, Deus poderoso, estão aqui os seus filhos com as mãos levantadas, talvez frustrados, decepcionados, talvez angustiados, talvez, Senhor, a vida tem feito isso com eles, talvez até a própria igreja tem feito isso com eles, mas, Senhor, em Ti nós aguardamos, em Ti nós temos a nossa esperança. Pai, eu peço no nome do Senhor Jesus, que estenda as Tuas mãos e toque nesses que estão com as mãos erguidas, toque nessas mãos levantadas nessa noite. Ó Deus, opera, Senhor, milagre. Ó Deus, que o homem não pode operar, que as coisas não podem dar. Senhor, toca neles e opera e chegue na vida deles hoje, Pai. Pai, eu peço isso no nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga assim comigo: em nome de Jesus. Eu creio na Tua palavra, Pai. Aplica na minha vida e no meu coração. Eu aceito a Tua palavra, eu recebo a Tua palavra, em nome de Jesus. Louve ao Senhor.